Bom dia, bom dia, bom dia. Estou muito feliz mesmo. Bom, eu acredito que vocês devem saber que eu estou participando da mentoria com Pablo Marçal e definitivamente desde o primeiro dia do ano que eu venho fazendo as atividades, assistindo às lives, lendo os livros, fazendo todos os exercícios. Eu confesso que nesses 13 dias a minha vida tem mudado muito, sobretudo em relação à minha comunhão com Deus. Haja vista que um dos exercícios da mentoria é fazer a leitura da Bíblia diariamente. E hoje eu decidi fazer essa live e falar sobre resiliência. Um dos grandes homens que na mentoria nós precisamos estudar sobre a vida e também modelar é Zhang Ye, um grande empresário que foi juiz, procurador, desembargador e é um grande empresário na área da educação, inclusive um dos donos da Maurício de Nassau, dono majoritário, né? E ele falou numa palestra que eu assisti que o que fez com que ele conquistasse tudo na sua vida foi essa palavra, que é a resiliência. Bom, resiliência nada mais é do que a capacidade de conseguir ultrapassar obstáculos e se reinventar na vida. E conversando com Deus, eu pedi um exemplo na Bíblia em que eu pudesse abordar acerca desse assunto. E quando eu abri a Bíblia, o primeiro versículo que eu li foi em Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, verso 30, que diz o seguinte: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Esse foi o versículo que Deus falou ao meu coração quando eu peguei a Bíblia para ler. E realmente, quando a gente faz essa análise da vida de Maria, muito embora naquela época, obviamente, não existisse o conceito chamado resiliência, mas a atitude na vida, que é o significado desta palavra, nós vemos de forma muito forte na vida de Maria. Antes de ela gerar Jesus, ela já cultivava a resiliência em sua vida. Porque naquela altura, naquela época, que estava mesmo muito perto do Messias chegar, foi um momento muito desafiador na terra, naquele povo, sobretudo aqueles que detinham a promessa de salvação. E fazendo a análise disso, eu imagino o quanto foi desafiador para Maria ter que conviver com essa cobrança que havia. Ah, cadê o Messias? Cadê o Salvador? O Salvador não vem. Porque aquele povo, o povo queria agir com as próprias mãos, né? E aquelas pessoas que confiavam no Senhor pediam paciência, que o Messias viria, que havia essa promessa e o Messias viria de fato, como veio. Então, antes de Maria gerar Jesus, ela já tinha na sua vida essa atitude de saber lidar com os desafios, de saber lidar com os obstáculos e ultrapassá-los com capacidade de se ressignificar, de ter mesmo fé em Deus, fé na vida. E fé que o Messias viria para salvar aquele povo. Tanto é que o Senhor a escolheu para gerar o seu filho, o Filho de Deus, né?
Não é à toa que Deus escolheu Maria para gerar Jesus. E essa capacidade de ultrapassar obstáculos, de olhar para as dificuldades na vida e manter o equilíbrio, a confiança, nada mais é do que a própria fé, né? Se a gente tem fé, se a gente confia, acredita e mantém a firmeza, as coisas de fato elas começam a se encaixarem, porque tudo que nós sonhamos, tudo que nós acreditamos, de alguma maneira já existe no mundo espiritual. Então, o Messias, antes mesmo de chegar à Terra, ele já existia. A salvação daquele povo já existia antes mesmo de Jesus pisar os seus pés na terra, porque houve uma promessa. Então, quando Deus nos promete cuidar de nós, ainda no vale da sombra da morte, é porque a vitória ela já existe. Então, a luz no fim do túnel, a luz depois do vale da sombra, ela já existe, ainda que nós não consigamos enxergar. Porque a fé é basicamente isso, né? Como está escrito em Hebreus 11, que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, né? E a certeza das coisas que nós esperamos. Então, nós esperamos, não vemos, mas temos a certeza de que já existe. Quando Maria, ela decidiu servir a Deus de todo o seu coração e ultrapassar todos aqueles desafios, tanto que ela achou graça no Senhor, como o anjo falou para ela, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque já achaste graça diante de Deus. Então era porque ela cultivava a fé. Ela sabia e tinha certeza que o Messias viria, tanto que o Messias veio através do seu ventre. Após esse episódio em que ela gerou, através do Espírito Santo, o Messias, ela precisou enfrentar diversos desafios. Não só o desafio de gerar o filho e ter que contar a José o que havia acontecido, mas imagino eu que por aquele povo não acreditar que Jesus se tratava do Messias e então ter que ver o seu filho morrer pregado numa cruz. A vida de Maria realmente é um grande exemplo de resiliência, porque ela precisou, enquanto mãe de Deus, passar por todos esses desafios e conseguir manter o foco naquilo que realmente importa, que é o reino dos céus. Então ela precisou ser muito resiliente para enfrentar e ver o seu próprio filho, né, sair para cumprir a sua missão e passar dias e dias sem dar notícias, porque, por exemplo, Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto. Ela, enquanto mãe, imagino eu, enquanto ela ficou aflita. E ela precisou ser forte, firme e uma mulher de muita fé para conseguir compreender que ela havia gerado Jesus Cristo. Entretanto, Jesus, ele veio para a Terra com uma missão: salvar o mundo. Então, através dessa palavra, né, eu consigo refletir acerca disso. Imagino que de alguma maneira possa fazer você refletir também sobre o quanto nós precisamos ser resilientes, enfrentar os desafios nós precisamos de fato ser capazes de ultrapassar esses desafios sem perder a fé, no Deus que nos capacita, no Senhor que nos guarda, que nos protege e também na vida, porque nós viemos aqui nessa terra com um propósito. E Deus, ele nos fez, ainda que com a permissão de passarmos desafios, o Senhor, ele nos fez para vivermos desfrutando a terra. Não é à toa que Deus, ele criou o homem no sexto dia.
Se Deus quisesse que o homem fosse criado no primeiro dia e participasse de todo o trabalho que ele teve para construir o planeta Terra, Deus tinha feito. Entretanto, ele fez o homem no sexto dia e no sétimo dia ele descansou e convidou o homem para descansar. É incrível, né? Que Deus é tão maravilhoso. Esse Deus é tão perfeito. E Ele fez tudo com muito amor. E nós precisamos aceitar essa amorosidade, essa comunhão que Ele nos propõe, para que a gente possa desfrutar verdadeiramente tudo aquilo que Ele preparou para nós antes mesmo da fundação do mundo. Então, que através dessa palavra nós possamos seguir o exemplo de Maria. E ainda que os desafios surjam, porque sempre irão surgir, faz parte desse momento, sobretudo, que nós estamos vivenciando no planeta Terra, já que é justamente aquele momento, muito parecido com aquele momento que Maria viveu, antes da primeira vinda do Messias, e agora nós estamos ante a segunda vinda do Messias. É um momento desafiador, mas que precisamos manter a firmeza, manter a resiliência e a fé, que tudo está no controle do nosso Deus. Então, que você esteja bem.